Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Alexandre, sou palestrante, divulgador espírita do Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo do Evangelho, que é o Cristo Consolador, ou como vários trechos tem ali, né, o Consolador Prometido também. Então vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos começar com uma frase bem impactante, né, onde Jesus diz: "Vinde a mim, os aflitos que estão em dificuldades, que eu vos aliviarei." Então uma frase dessas já, por si só, já começa a mudar um pouquinho o nosso entendimento e o que a gente está passando, né? Já que estamos aí já há um ano de pandemia, onde há pouco tempo atrás se achou que isso estava sendo amenizado, que isso estava passando. Infelizmente para nós ainda não, ainda estamos vivendo esse tempo aí, onde o aumento da proliferação do vírus acontece, onde todos nós estamos aflitos, onde muitas famílias estão passando por muitas dificuldades. E aí começamos então a fazer uma reflexão, né? E vamos citar dois exemplos. Vamos imaginar nessa situação atual uma pessoa que seja ou se considere totalmente um ateu, que não acredita em Deus, não acredita na vida após a morte, enfim, uma pessoa totalmente materialista que está hoje, assim como todos nós, vivendo essa situação, e que alguém, algum ente querido dela, esteja nessa situação de Covid, que precise de uma hospitalização, que esteja com um problema maior, vamos dizer assim, né, em relação à saúde. Como que essa pessoa vai reagir? E pior, vamos dizer que aconteça, né, o desencarne desse ente querido, dessa pessoa amada. Como que vai ser para essa pessoa que tem essa visão totalmente materialista e que não tem nenhum tipo de fé, não tem nenhum tipo de crença? Como que ela vai reagir durante e depois do desfecho de uma situação dessa? Então, pensando nisso, vamos agora ir para o outro lado. Quando Jesus diz que vai aliviar as aflições, quando Ele diz que para os aflitos irem até Ele, que Ele vai consolar, que Ele vai aliviar a dor. Como que esse alívio acontece? Vamos pensar a mesma situação, uma pessoa que acredita em Deus, que acredita em Jesus, que conhece o Espiritismo, que entende que a vida não termina aqui, que sabe que a vida continua mesmo depois que a gente desencarna e que nós estamos vivendo apenas uma passagem aqui na Terra. Essa pessoa vai ter, durante o sofrimento, ela vai aumentar suas orações para pedir que aconteça o melhor para a pessoa que ela ama. Essa pessoa vai enfrentar com mais coragem, ela vai ter dor igual, ela vai ter sofrimento da mesma maneira. E se acontecer o desencarne, ela vai sofrer, vai ter dor. Só que a intensidade dessa dor, o tempo de duração para se recuperar vai ser diferente. Vai ser diferente porque quando a gente entende o que Jesus quer nos dizer, quando a gente entende as revelações do Espiritismo, nós passamos a perceber que não termina aqui, que não é o desencarne que vai nos impedir eternamente de reencontrar essa pessoa amada, que não é o desencarne que vai ser definitivo. Então a gente tendo fé no futuro, a gente sabendo que a vida continua, a maneira com que a gente vai que nós vamos nos recuperar, a maneira com que nós vamos encarar essa situação vai ser muito diferente.
que nós vamos ter fé. Nós vamos ter o algo mais que talvez aquela pessoa que não acredita não vai ter. Aonde que a pessoa que acredita que tudo começa e termina aqui vai se ancorar? Aonde que ela vai buscar forças para enfrentar a situação? Da onde ela vai tirar energia e vai tirar disposição para recomeçar? Ou para seguir a sua vida aqui com essa perda grande que ela teve? Então, quando a gente começa a pensar sobre esse ângulo, eu acho que fica mais fácil da gente entender quando Jesus diz que vai nos ajudar em todas as nossas aflições, e aonde ele simplesmente diz que o jugo dele é suave, que o fardo dele é leve, porque a única condição para que a gente consiga essa consolação, para que a gente encontre o Consolador prometido, é a condição de amar o próximo, de ter caridade. Então isso é leve. Essa condição imposta para que a gente tenha todo esse alívio da aflição, para que a gente possa realmente superar as dificuldades que a vida nesse momento nos impõe, para que a gente possa transcender tudo isso, para que a gente siga a nossa vida. A condição é essa. A condição é amar o próximo, é fazer caridade. E como que a gente ama o próximo? Como que a gente demonstra isso? A gente pode demonstrar o amor ao próximo, por exemplo, evitando aglomerações. Nós podemos demonstrar o nosso amor, a nossa preocupação legítima com o próximo, usando a máscara que todo mundo pede que a gente use. A gente pode provar que realmente a gente se importa com as pessoas que a gente ama quando a gente higieniza nossas mãos o máximo de vezes possível, quando a gente evita sair quando é desnecessário, quando a gente evita o contato físico com as outras pessoas. Então, sempre que a gente fizer isso nesse momento, a gente está praticando o amor ao próximo. A gente está demonstrando que a gente se preocupa com o próximo. E o contrário também é verdadeiro. Então, essa condição não é algo inatingível. Essa condição não é algo difícil. Por isso que Jesus fala que o jugo dele é leve, é suave, e que o fardo é leve, porque ele alivia o peso dessas questões sobre o nosso pensamento, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Então, quando a gente acredita em Deus, quando a gente acredita nos ensinamentos de Jesus, quando a gente tem fé no futuro, quando a gente acredita que a vida não termina aqui, fica mais fácil da gente aceitar as imposições que nós estamos recebendo hoje. Essa pandemia começou atingindo as pessoas mais velhas. E aí, passou um tempo, os jovens, quando chegou o verão na Europa, começaram a se aglomerar sem máscaras nas praias. O que aconteceu? Voltou com muito mais força os efeitos da pandemia, que já estavam sendo mitigados. Então, os jovens se aglomeraram, não tomaram os devidos cuidados e a pandemia se alastrou. Veio o verão no Brasil, veio as festas de final de ano no Brasil, vieram o carnaval e hoje nós estamos de novo no furacão, no forte da pandemia. E o que esse vírus e essa pandemia está fazendo conosco? Está igualando a todos. Nesse momento, não adianta a gente ter condições financeiras, não adianta ter o melhor plano de saúde, porque os hospitais particulares já não têm mais vagas também. Não interessa se nós temos 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 70 ou 80 anos. O vírus atinge a todos. As mortes acontecem em todas as faixas de idade já, não é só mais os idosos, os acometidos pelo desencarne. Então, aos poucos, essa pandemia
ela veio trazendo ensinamentos para nós, ela veio nos trazendo restrições e nós tínhamos a opção de demonstrar e de cuidar mais do próximo ou não. E quando a gente teve esse livre-arbítrio, infelizmente, alguns, ou talvez uma boa parte, não fez a melhor escolha. Escolheu fazer o que tinha vontade, escolheu se reunir com quem quis, escolheu não ter o desconforto da máscara, escolheu não ter os cuidados necessários, escolheu talvez negar que o vírus exista, talvez negar os efeitos da pandemia, mas isso é o livre-arbítrio. Enquanto a isso, a gente não pode mudar. A gente não pode mudar a atitude dessas pessoas, mas nós podemos mudar a nossa atitude. Nós não devemos julgar essas pessoas, mas nós podemos fazer a nossa parte. Se nós fizermos bem feito a nossa parte, e se mesmo assim, inevitavelmente, a gente for acometido pelo vírus, nós temos ainda a nosso favor o Consolador prometido. Nós temos o conforto de Jesus, nós temos a nossa fé, nós temos o amor dentro da gente pelo próximo, e a gente vai estar com a consciência tranquila de que fez o possível para não levar isso adiante para ninguém, para não contrair, mas às vezes é inevitável, às vezes a gente é obrigado a sair para trabalhar, às vezes a gente é obrigado a tomar um ônibus lotado, às vezes por N circunstâncias nós precisamos fazer isso. Mas se nessa circunstância aconteceu com maior e a gente teve todos os cuidados possíveis, era porque deveria acontecer. Então, gente, vamos ter mais tranquilidade, vamos ter mais paz no nosso coração e vamos reforçar nossas orações, vamos reforçar nossa fé em Deus, vamos lembrar que Jesus está aí para nos consolar, para nos confortar, vamos ter fé no futuro, vamos ter em mente que as coisas não acabam aqui e que nós vamos passar por tudo isso, que nós vamos sair com um grande aprendizado de tudo isso e que quanto mais a gente aprender, quanto mais a gente cuidar do próximo, mais a gente vai estar cuidando da gente também e nós vamos estar seguindo os ensinamentos de Jesus. E com certeza nós vamos ter mais força, vamos ter mais coragem para enfrentar tudo isso que a gente está passando nesse momento. E vamos sair vitoriosos, vamos sair com um grande aprendizado e nós vamos ainda poder, daqui a uns anos, poder lembrar disso e lembrar dos efeitos positivos que essa situação está trazendo para nós também. Então, tendo essa certeza de que Jesus está aqui conosco, de que Ele está nos amparando e que Ele vai nos apoiar sempre, independente de qualquer situação, eu peço aqui então para que a gente agradeça por tudo e que a gente tenha sempre muita fé no futuro, muita luz e muita paz no nosso coração. Agradeço a todos que tiveram a paciência de me ouvir nesse período e espero ter contribuído um pouquinho para que a gente se sinta um pouco melhor diante de tudo isso que a gente está enfrentando aí. E com certeza nós vamos sair vencedores. Muito obrigado pela atenção de todos. Até o nosso próximo encontro. Até mais.